Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consuma a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém? Podemos assentar. Irmãos, meditando nesta palavra, um texto muito conhecido, por causa do versículo 14, já ouvimos muitas pregações a respeito deste texto. E estudando, nós sabemos que por 400 anos a casa de Deus, no povo de Israel, foi uma tenda, onde ficava o tabernáculo. Por 400 anos o Senhor habitou naquele lugar, numa tenda. Mas os planos de Deus era para que o templo fosse construído. E Deus deu todo o desenho, toda a planta deste templo a Davi, para o rei Davi. Nós conhecemos a história. Mas a palavra do Senhor diz que Deus não permitiu que Davi edificasse o templo. Deus não permitiu que Davi construísse o templo, porque suas mãos eram sujas de sangue, por tantas guerras que havia pelejado. Mas Deus permitiu que Salomão, filho do rei Davi, quando se tornou rei, construísse o templo. E um capítulo antes do que nós lemos, no capítulo 6 de 2 Crônicas, o texto diz que depois que o templo foi construído, Salomão reuniu todo o povo, todos os levitas, ali naquele lugar. E a palavra diz que então Salomão ajoelhou-se e orou a Deus diante do povo, pedindo que o Senhor estivesse com eles, que as bênçãos do Senhor fossem sobre o seu reinado e fossem sobre o povo, assim como ele havia sido com o rei Davi, com seu pai. Salomão também pediu que a Deus que os livrassem dos inimigos, como havia livrado o povo de Israel quando estava no reinado de Davi. Salomão também pediu ao Senhor que perdoasse os pecados do povo. E nesse texto, capítulo 6 de 2 Crônicas, o capítulo inteiro é de Salomão orando a Deus, pedindo para que Deus tivesse misericórdia, para que atuasse no meio deles, como atuava no reinado do seu pai. E a palavra de Deus diz que assim que Salomão acabou de fazer a sua oração a Deus, diz que Deus derramou fogo do céu e consumiu os holocaustos e os sacrifícios, e a palavra diz que a glória do Senhor encheu toda aquela casa. Todos ali foram cheios pela glória do Senhor, porque Salomão estava prostrado diante de Deus, do Deus de Israel, o Deus a qual servimos, clamando para que Deus atuasse no meio deles. E houve ali festa, o povo estava em festa. No capítulo 7, do 1 ao 4, diz isso.
que eles estavam em festa. E depois de muitos dias de festa, de celebração, Salomão deixou para que o povo fosse embora para suas tendas, que fosse embora para suas casas. E o povo estava feliz, o povo estava regozijando por tudo que Deus havia feito, pela glória dele derramada sobre o seu povo. E assim que o povo se foi, no versículo 11 do capítulo 7 diz: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o 12 diz, no começo: e o Senhor apareceu de noite a Salomão. Depois que o povo se foi, que havia celebrado aquela grande festa, Deus aparece para Salomão, para responder à sua oração. O versículo 12 diz que o Senhor dizendo a Salomão: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. E o Senhor continua dizendo: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. E aí vem o versículo 14, que tanto conhecemos: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor dizendo, ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. E ele continua dizendo para Salomão: agora estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. E meditando neste texto, o Senhor colocou no meu coração, para compartilhar com os irmãos, sobre atitudes que trazem cura. Baseado nesse versículo 14 que tanto conhecemos. Os irmãos estão com a Bíblia aberta? Vamos ler comigo? Versículo 14. Vamos lá. E se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluias! E é sobre este versículo que eu quero me debruçar com os irmãos nessa noite. Porque nele o Senhor nos revela segredos de como ser curado. Eu não sei qual é a cura que você busca, mas eu quero, com os irmãos, firmar sobre a cura espiritual. É o que nós precisamos nesses últimos dias que temos vivido como igreja na face da terra. O Senhor é poderoso para te curar fisicamente, emocionalmente. Mas nós, igreja do Senhor Jesus, precisamos de cura espiritual. E só podemos ser curados quando nos voltamos para a palavra do Senhor. A cura para nossa alma está aqui. E aí nesse versículo 14, existem 4 condições que o Senhor nos dá para sermos curados. Por que condições? Porque o versículo começa: e se o meu povo. Esse se é uma conjunção. A língua portuguesa diz que o se é uma conjunção, dá sentido de condição. Existem 4 condições que nós vamos nos deparar nessa noite, que o Senhor coloca para nós como igreja, para sermos curados. Para realmente sermos igreja como o Senhor quer que sejamos.
E a primeira dela, que Deus ensina a Salomão para que o povo de Israel recebesse a restauração das bênçãos divinas, e assim para nós também nessa noite, é humilhar-se. A primeira atitude é humilhar-se. E conforme o dicionário, humilhar-se diz que, no sentido mais aplicado do texto, é que submeter-se ou render-se a alguém. Devemos nos humilhar diante do Senhor como igreja. E o exemplo que o Senhor nos dá nessa noite se encontra em 2 Reis, capítulo 20, que é do rei Ezequias, um rei muito conhecido, um dos reis de Israel, que Deus deu uma nova chance para ele, porque ele colocou em prática essa primeira atitude, que é humilhar-se diante de Deus. 2 Reis capítulo 20 diz que naqueles dias que o rei vivia, ele adoeceu, e uma doença para a morte. E o profeta Isaías foi enviado ali pelo Senhor e disse: olha, rei, põe a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Isaías foi ali enviado por Deus falando: ó rei, coloque a tua casa em ordem, porque você não vai viver. E a palavra diz no versículo 2 do capítulo 20 de 2 Reis que o rei Ezequias virou o seu rosto para a parede em sinal de humilhação e orou ao Senhor dizendo: ah, Senhor, ser servido de te lembrar que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E esse versículo diz no final dele que Ezequias chorou muitíssimo. Chorou muitíssimo, ele estava se humilhando diante do Senhor. Ele estava rasgando o seu coração, falando: ó Senhor, lembra que eu andei diante de ti com sinceridade. Fui perfeito aos teus olhos. Irmãos, muitas vezes precisamos deixar de lado todo o orgulho, todo o eu, e nos humilharmos diante do Senhor e falar: ah, Senhor, lembra-se de nós, lembra da tua igreja nessa face da terra, porque nós precisamos de ti, nós carecemos de ti, precisamos da tua glória sobre nós. Foi isso que o rei Ezequias fez, ele se humilhou diante do Senhor. E a palavra diz que o Senhor mudou a sorte do rei Ezequias por causa do seu ato de humilhação, da sua atitude de humilhação diante de Deus. A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados, mas os soberbos, a Bíblia diz que Deus abate. E a palavra do Senhor diz que depois que Isaías disse isso ao rei Ezequias, ele não estava no meio do pátio já do palácio. O Senhor falou: ei, volta lá e diz que eu ouvi a oração dele. Vai voltar e dizer que eu ouvi o clamor do meu servo. E diz que eu ouvi as suas lágrimas e ouvi a sua oração, e eu sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E o Senhor mandou o profeta dizer ao rei Ezequias: e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e ainda te livrarei do rei da Síria. Olha, quando nos humilhamos, irmãos, diante do Senhor, o Senhor estende os seus braços fortes e age por nós, e nos dá mais uma oportunidade, e nos levanta. E além de nos levantar, nos dá vitória. Irmãos, precisamos nos humilharmos diante do Senhor. A igreja tem se perdido. Muitas vezes nós entoamos louvores que não adoram a Deus, mas que adoram o homem. Não podemos nos perder, irmãos. Não agora. Não do tempo fim, que foi cantado aqui, que o relógio marca a hora.
Não podemos nos perder como igreja. Estejamos atentos, vamos nos humilhar diante do Senhor. Vamos nos colocar diante do Senhor e buscar a sua face. Tiago 4:10 diz: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. É o Senhor quem exalta, é o Senhor quem dá graça. Que possamos abandonar toda a soberba que consome a nossa alma, porque o Senhor dá graça aos humildes, aleluias. Que possamos nos humilhar debaixo das potentes mãos do Senhor e Ele nos honrará. Mudará a nossa sorte como mudou a sorte do rei Ezequias. Essa é a primeira atitude que o Senhor fala a Salomão. Humilham-se. Humilhar. E a segunda atitude, para receber curas espirituais, é orar. É orar, e orar é falar, é suplicar, é pedir a Deus, é clamar. E o exemplo que nós trazemos de orar não poderia ser outro do que Daniel. Um dos personagens que eu admiro muito pela sua intimidade com Deus. Daniel capítulo 6. A palavra do Senhor diz que o jovem Daniel se tornou um dos príncipes do rei Dario, o rei da Pérsia. E a Bíblia nos afirma que Daniel tinha uma vida de oração. E por ser um moço direito, por ter uma conduta reta diante de Deus, por fazer aquilo que agradava ao Senhor, ele se destacava entre os demais. E isso causava inveja aos outros. E aí então, os outros príncipes que estavam com Daniel ali no reinado do rei Dario, via a vida de Daniel e tinham inveja dele. E percebiam que Daniel sempre se retirava para orar. E querendo com toda astúcia pegar Daniel, eles foram até o rei Dario e falou: ó rei, o que o Senhor ordenar fazer, ninguém pode voltar atrás. Ordene que ninguém adore. Ele diz lá no capítulo 7, versículo 7, melhor dizendo: todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecer um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus, a qualquer homem, a não ser a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. E o rei ali então firmou aquele decreto, que qualquer um que adorasse a outro Deus, que não adorasse somente o rei Dario, que fosse jogado nas covas dos leões. Mas Daniel tinha uma vida de oração. Ele tinha uma vida que agradava a Deus. E diz que Daniel, quando ficou sabendo desse decreto, ele subiu ao seu quarto, abriu as janelas e ele orava de frente para Jerusalém. Ele dobrou os seus joelhos. E diz que ele orou, e ele orava 3 vezes ao dia. 3 vezes ele ia ao seu quarto, voltado para a janela, e orava ao Senhor. E aqueles príncipes seguiram o rei, Daniel. E chegando lá, viram Daniel prostrado, adorando ao Senhor. E falou: então vamos levá-lo, vamos dedurar ao rei. E foram o que fizeram. E a palavra diz, o texto diz, que eles entregaram Daniel ao rei Dario. E diz que o rei Dario gostava muito de Daniel. Tinha muita afeição por ele, e entristeceu o seu coração. Porque ele teria que cumprir o que é a sua palavra, que era jogá-lo à cova dos leões. E aí o rei ficou preocupado, triste. E diz a palavra que ele não conseguia nem dormir,
que fugiu dele o sono. E ele foi de manhã lá na cova. E ele falou: Daniel, que o Deus que você serve que te livre deste dos leões. E ele gritou lá de dentro: ó, vive o rei. Ó, vive o rei para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões. E não me fizeram nenhum dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. E a Bíblia diz que o rei se alegrou por saber que Daniel estava vivo. E Deus o livrou da boca dos leões, porque ele tinha uma vida de oração. Orar é uma das atitudes que nos leva a ter bênçãos do Senhor espiritual sobre as nossas vidas. E a Bíblia diz que o rei Dario então mandou lançar aqueles homens que haviam dedurado Daniel às covas dos leões. E não só ele, mas a família toda, as mulheres, os filhos. E a Bíblia diz que mal foram lançados, os leões já o comeram. E o rei falou que a partir de agora, que possamos também adorar esse Deus de Daniel, porque ele livrou da boca dos leões. Uma vida de oração transforma a nossa vida, transforma o nosso viver, transforma as circunstâncias, nos dá paz, nos dá segurança, nos dá refrigério. Mateus 21, 22 diz que tudo que perdirdes na oração, crendo o recebereis. Irmãos, precisamos orar mais, buscar a face do Senhor. Orar nunca é demais. E como dizia o pastor Osvaldo, muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Precisamos orar. Tiago 5,15 diz isso. E a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. O 16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode em muitos seus efeitos. A Bíblia diz que Elias orou, e o sol parou, o fogo desceu do céu. Irmãos, precisamos orar mais, buscar a Deus em oração, ter uma vida de oração. Eu confesso que às vezes é muito difícil pela canseira do dia a dia. Muitas vezes eu começo a orar e é bem aquilo mesmo: Senhor meu Deus, aí começo a orar por Deus, igual tem umas brincadeirinhas, é bem isso, pela canseira. Mas nós precisamos ter uma vida de oração, com compromisso. Irmãos, e todas as vezes que nos colocamos a orar, o Senhor responde. O irmão Valdivino lembrou no começo do culto que ele orou ao Senhor pela vida da minha mãe. E naquela situação ali, muitos irmãos se lembram que os céus foram bombardeados com orações e o Senhor ouviu o clamor da igreja. A avó Catarina também disse aqui que clamou ao Senhor por uma cura e ela foi ouvida. Se eu fosse contar tantos testemunhos que eu tenho pessoal através da oração, às vezes coisas simples, coisas tão pessoais, mas o Senhor ouve. O Senhor ouve a oração do seu povo. Ora com sinceridade diante do Senhor, assim como Daniel fazia. Tenha uma vida de oração, ore mais, busque mais. A terceira atitude que esse texto nos ensina, de 2 Crônicas 7,14, é buscar. O Senhor diz a Salomão: buscar a minha face. Atitude de buscar. Buscar é achar, descobrir, pesquisar, investigar, examinar.
Precisamos buscar a Deus. E o exemplo de buscar a face do Senhor está em 2 Crônicas 26, que fala sobre o rei Uzias. 2 Crônicas 26, o texto é longo, eu não vou ler todo, do 1 ao 15, que conta a história do rei Uzias. Quero me ater somente ao versículo 3 e 4, que diz: era Uzias da idade de 16 anos, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jecolia de Jerusalém. E o 4 diz: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. A atitude de buscar a Deus, buscar a face de Deus, nos traz prosperidade. Prosperidade espiritual. Andar em retidão com Deus, ter uma vida digna diante do Senhor. Não ser perfeito, irmãos, porque não somos. Somos falhos. Somos miseráveis diante do Senhor. Mas a palavra diz que as suas misericórdias nos alcançam todos os dias. A Bíblia diz que elas se renovam a cada manhã. E quando buscamos a face do Senhor, Ele se revela a nós. E foi assim na vida do rei Uzias, que enquanto ele buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. O seu reinado era próspero, era abençoado. O povo era abençoado. Precisamos buscar a Deus, irmãos, de todo o nosso coração. Buscar a face do Senhor. Isaías 55:6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto estar perto. Mateus 6:33 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Busque ao Senhor, irmãos, vamos buscar ao Senhor mais. Não apenas vir à igreja, porque muitas vezes a gente vem na igreja, mas estamos de corpo presente. Nosso pensamento está lá fora, estão nos problemas. Nossos pensamentos estão no nosso trabalho, na nossa família. Não devemos buscar ao Senhor de todo o nosso coração. A palavra diz isso: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. É de todo o coração estar na presença do Senhor, é entrar na casa do Senhor, como diz a irmã Catarina, e ter alegria, e buscar a sua face, levantar as mãos e adorá-lo, porque nós somos livres, nós podemos buscar a face do Senhor. Quantos irmãos que estão em países perseguidos que não podem, que gostariam de ter esse privilégio que nós, igreja brasileira, temos, de fazer um culto ali ou lá, e vir à igreja quando queremos. Nós podemos buscar ao Senhor, e buscar ao Senhor em todo o tempo, não só na igreja, mas no trabalho, em casa. Muitas vezes estamos falando com o Senhor. Eu, quando estou dirigindo, eu falo com o Senhor e falo alto. O pessoal que me vê de fora acha que eu estou falando no celular, no viva voz. Mas muitas vezes estou clamando ao Senhor. Quantas vezes eu comecei a chorar dentro do carro e minha lente gira no olho e não consegue enxergar mais nada. Aí tá um problema danado. Mas pisca, pisca e vai, e estou ali orando ao Senhor. E sei que preciso melhorar também. Porque essa mesma palavra que vai ao encontro do coração dos irmãos vem ao meu também. É para nós, igreja de Cristo na face da terra. Precisamos buscar ao Senhor, aleluia. E a quarta e última atitude que traz cura sobre as nossas vidas é converter-se. E o que é converter-se? É mudar de direção, é se transformar, é ser diferente.
E o exemplo de se converter está em Jonas, capítulo 3. Todo mundo conhece bem essa história bíblica, esse texto. Que Jonas foi enviado a Nínive. Mas então ele quis mudar a rota. Mas o Senhor falou: não, Jonas, é para Nínive que eu quero que você vá. E a Bíblia diz que Jonas chegou ali. E o Senhor falou: vai e prega contra ela, para que esse povo se arrependa dos seus maus caminhos. E aí no versículo 5 diz, do capítulo 3 de Jonas: e os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou-se de si os seus vestidos, e cobriu-se de saco, e assentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, porém coisa alguma, nem se lhes do pasto, nem bebam água. E o versículo 8 diz: mas os homens e os animais estarão cobertos de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. E a Bíblia diz, no versículo 10, que Deus viu a obra deles. Que aquele povo realmente reconheceu a grandeza de Deus, creu na pregação de Jonas. E o rei proclamou que ninguém coma nada. Vamos nos rasgar as nossas vestes, nos cobrir de saco, nos humilharmos diante de Deus e reconhecer a sua grandeza. Quem sabe ele se volta a nós e tem misericórdia de nós. E o versículo 10 diz que o Senhor viu a obra daquele povo. E como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria. E a Bíblia diz que Deus não fez, porque aquele povo se converteu dos seus maus caminhos. Precisamos também nos converter dos maus caminhos que muitas vezes temos insistido em trilhar, mesmo dentro da igreja. Sejam em atitudes, sejam em palavras, sejam em pensamentos. Muitas vezes nos comportamos como crentes meia-bocas. De palavra uma coisa, de atitude outra. Precisamos também, igreja, se converter dos maus caminhos. Desses embaraços que muitas vezes nos impede de sermos curados por Deus, de sermos tocados por Deus. Vivemos apenas da sua misericórdia, mas Deus quer que nos chegamos na plenitude. Deus quer nos encher por completo. Mas estamos nos rastejando, porque não abandonamos muitas vezes coisinhas que nos impedem de receber a glória de Deus. Parece às vezes bobeira, mas não são bobeiras. Precisamos nos converter dos nossos maus caminhos, para que possamos ser curados. E quando eu falo cura, no sentido de ser cheios do Espírito Santo, de ser cheios da glória de Deus, como o povo de Israel foi ali consumido pelo fogo que desceu do céu. Deus mudou a sorte daquele povo, porque eles se converteram dos seus maus caminhos. E a palavra de Deus diz que Ele nos sonda os nossos corações. Por isso que a conversão tem que vir lá de dentro. Não só de palavras, mas sim de atitudes. Porque Ele que sonda, Ele sabe a sinceridade do nosso coração. Ele sabe aquilo que realmente o nosso coração está intentando, está sentindo. Precisamos
nos humilhar diante do Senhor. Precisamos orar, buscar a sua face e nos converter dos maus caminhos. E são 4 atitudes que vêm como verbos, que são ações humanas. Não são ações divinas, são humanas, irmãos. Humilhar, orar, buscar e se converter são ações humanas. Não depende de Deus, depende de mim, depende de você, depende de nós, igreja. Não é coisa que o Senhor faz, é que nós devemos fazer. E depois que fizermos tudo isso, que tivermos essas atitudes que nos encherão da glória do Senhor, ele termina o texto dizendo: Então, e se a condição, depois que vocês fizerem tudo isso, Salomão, então, agora é comigo, é o Senhor dizendo, eu os ouvirei dos céus. Depois que nós voltamos ao Senhor, Ele nos ouve, aleluias. Não tem como Ele nos ouvir, porque aí é coração sincero diante dEle. A palavra diz que Ele não despreza um coração contrito e quebrantado. Aleluias. Deus ouvirá o nosso clamor se estivermos voltados para Ele. Deus ouvirá o clamor da igreja brasileira. Deus ouvirá o clamor da igreja mundial. Deus ouvirá o clamor do povo que tanto grita por justiça, que grita para o Senhor. Senhor, faz uma intervenção, porque não aguentamos mais. Independente do cenário individual, político. Se nós, igreja do Senhor, voltarmos ao Senhor, então Ele ouvirá. Ele ouvirá dos altos céus o nosso clamor. E não só isso, porque também aí a parte do Senhor nos perdoará. Perdoará, diz que perdoarei os seus pecados. E podemos crer no Senhor quando Ele diz que perdoará os nossos pecados, porque 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Aleluia. Só Ele pode nos perdoar. E onde há sinal de arrependimento, há oferta de perdão. Onde há humilhação diante do Senhor, há oferta de perdão. E por último ele fala: e sararei a sua terra. Aleluias. Eu os ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, sararei a sua vida, sararei a sua família, sararei a nação brasileira, sararei a igreja. Para Israel significa, sarar era a questão da colheita, porque eles dependiam da terra para serem abundantes. Mas trazendo para nós, cristãos, igreja de Cristo, para nós, igreja de Cristo, é curar o nosso coração de tudo aquilo que nos impede de ter comunhão com Deus. É curar as nossas feridas. É que o Senhor nos limpe de todas as atitudes que nos impedem de chegar à sua presença. Que possamos nos voltar ao Senhor nessa noite, aleluia. Que possamos realmente nos humilhar diante do Senhor, buscar a sua face, orar sem cessar. E nos converter dos nossos maus caminhos, que insistimos em permanecer nele, mesmo vindo à igreja, mesmo dizendo que somos do Senhor.
Irmãos, para sermos curados, precisamos ouvir a voz do Senhor. E o Senhor fala nessa noite. E a Bíblia diz em Hebreus 3, 7, 8, diz que se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Que possamos ouvir a voz do Senhor e colocar em prática. Que isso possa descer no nosso coração e frutificar, aleluias. Para que possamos alcançar a plenitude da glória de Deus, aleluias. E reconhecer que não somos nada sem Ele, mas que Ele é tudo em nós. É Ele quem governa. É Ele quem dá a última palavra. É Ele quem nos sara, aleluias. Que possamos andar na sua vontade. Porque Ele está atento ao seu povo. Ele continua dizendo isso no 15 e no 16. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos a tudo que for falado nesse lugar. Ah, Salomão, eu estarei atento ao povo. Eu ouvi o seu clamor, mas há uma condição para que vocês possam ser sarados. Há uma condição: se voltem a mim. Se voltem a mim. Porque eu escolhi esta casa, aleluia. O Senhor nos escolheu. O Senhor nos escolheu para que o nome dEle fosse proclamado, para que o nome dEle fosse adorado. E aí o Senhor está falando: se vocês fizerem tudo isso, tudo que eu ordenei, se guardarem os meus estatutos, os meus juízos, os meus olhos estarão fixos sobre vocês todos os dias, e o meu coração, aleluias. Que possamos realmente viver este versículo 14, mas de forma de excelência, com a misericórdia e a graça de Deus sobre nós todos os dias. Que o Senhor nos dê oportunidades de nos achegarmos a eles todos os momentos, e que a sua glória esteja sobre nós. Aleluias. Deus abençoe os irmãos.